Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Faremos a correção e comentários das atividades da semana 1 do PET número 6, sétimo ano. Observe o esquema sobre os elementos da narrativa. Então, para escrever uma história, uma narrativa, contar uma história, é necessário que haja algumas partes. Essas partes são chamadas de elementos da narrativa. Sem elas, o texto fica incompleto. Então, é necessário que elas apareçam no texto. Então, quais são elas? São os personagens, quem participou da ação ou dos fatos, o lugar ou espaço, é onde a ação ou os fatos aconteceram, o tempo, quando os fatos aconteceram, o narrador, que é quem conta a história, os fatos, a ação ou enredo, é o que acontece na história. Além dessas partes, ainda há o clímax e o desfecho. Então, os contos são narrativas que apresentam alguns elementos característicos, que são estes que eu acabei de dizer. Na sequência, nos é apresentado um mito, que é o mito de Ícaro. O texto fala sobre Ícaro, filho de Dédalo, que desafiou as leis da natureza e do homem, ignorou os avisos de seu pai, subiu cada vez mais alto com as asas que seu pai lhe dera. Como as penas das asas estavam coladas com cera, elas se soltaram, e Ícaro acabou caindo no mar e morreu. Depois da leitura do texto, nos vem a primeira atividade. Quais são as personagens da narrativa? Então vamos lá no texto para poder localizar estes personagens. Então, Dédalo, pai de Ícaro, o rei Minos, Ícaro e o lavrador mais o pastor. Então, estes são os personagens que aparecem no mito. Dédalo, Ícaro, o rei Minos, o lavrador e o pastor. Questão número 2. Quem são os personagens principais? Os personagens principais são aqueles que a narrativa se desenvolve em torno deles. Então, é Dédalo e Ícaro. Então, sem eles, a narrativa não acontece. Número 3. Quem são as personagens secundárias? Minos, o lavrador e o pastor. Os personagens secundários são aqueles que podem desaparecer durante a narrativa, que não fazem falta à continuidade do texto. Número 4. Escreva abaixo a expressão que indica que os fatos acontecem no passado. Então, lá no texto, nós vamos voltar para poder observar estas expressões. Então, aqui no início do texto já há uma expressão. Dédalo construiu o labirinto para Minos. Então, aqui indica que foi no passado. Construiu. E aqui no final do texto também aparece outra expressão. Dédalo chegou são e salvo a Sicília, onde ergueu um templo a Apolo. Então, são duas expressões que indicam quando aconteceu a narrativa. Então, vamos colocar aqui na número 4. Dédalo construiu o labirinto para Minos. Então, lá na mitologia grega, então, há muito tempo atrás. Dédalo chegou são e salvo a Sicília, onde ergueu um templo a Apolo. Também este templo foi construído há muitos anos. Então, isso vai indicar que os fatos aconteceram num tempo distante, no passado. Número 5. Em que espaço acontece a narrativa? Na ilha de Creta. Número 6. A história de Ícaro faz parte da mitologia. O que você conhece sobre esse tipo de história? Para responder, pode consultar seus familiares
ou site. E aqui é a sugestão do site Brasil Escola. E é dele que eu retiro essa citação. O que é mitologia? A palavra mitologia é utilizada para se referir ao conjunto de mitos de uma determinada cultura. Um exemplo é a mitologia egípcia, conjunto de mitos que explicam a visão de mundo e a religião dos egípcios antigos. O que acabamos de ver não é a mitologia egípcia, mas mitologia grega. Além disso, essa palavra é também usada para se referir ao estudo realizado por especialistas dos mitos de um determinado povo. Então, para saber mais informações a respeito deste gênero textual, consulte este site brasilescola.ol. Atividade número 2. Releia o texto a seguir e faça o que se pede. Então, aqui na sequência é pedido para preencher este esquema com as partes da narrativa, que é a situação inicial, como começa a história, a complicação, conflito, que é o problema a ser resolvido pelos personagens, o clímax, o momento mais esperado da história, e o desfecho, que é o final da história. Então, a história inicia-se com Dédalo aprisionado na torre. Qual é o conflito que aparece? É que Dédalo, o personagem, ele consegue escapar da torre, porém não consegue sair da ilha. Então aí está o problema. O clímax é o momento mais esperado. É aquele em que os personagens eles saem voando da ilha. Então os personagens Dédalo e seu filho Ícaro saem voando da ilha. E o desfecho é o final, como a história terminou. Ícaro não ouviu os conselhos do pai sobre não voar muito alto e despenca até o mar e morre. Isso porque as penas que estavam coladas na armação com cera derreteram por causa do calor do sol. Então Ícaro despenca do céu e cai no mar e morre. Então vamos para a próxima questão. Atividade número 3. Leia o texto e responda às questões. Tá, é um texto, um poema de Patativa do Assaré. Espinho e fulô. Cresci entre os campos belos de minha adorada serra, compondo versos singelos, brotados na própria terra. Inspirados nos primores, nos campos com suas flores, de variados formatos, que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Aí, na primeira questão, pergunta-se o seguinte: qual a finalidade do poema? Então, contar sobre a vida do eu lírico. Então, o que o poema faz. Número 2. Transcreva as palavras que rimam no poema. Então, vamos voltar ao texto para poder localizar essas palavras. A palavra belos vai rimar com singelos. Serra vai rimar com terra. Primores com flores. Formatos com literatos. E primas rimando com rimas. Então, vamos colocar essas palavras lá na número 2 como resposta. Belos e singelos, serra e terra, primores e flores, formatos e literatos, primas e rimas. Na número 3, é pedido o seguinte. O poema acima foi escrito por Patativa do Assaré, um escritor da chamada literatura popular. Quais palavras do poema mostram essa perspectiva? Então vamos lá marcar no texto as palavras que vão mostrar essa popularidade. Então as palavras espinho e fulô, tá, da maneira como o poeta fala no seu dia a dia. E aqui no final nós podemos marcar a palavra pra. Então essas 3 palavras vão indicar que é um poeta popular. Então vamos responder o número 3. Espinho de fulô e pra. Eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Desejo a você sucesso nos estudos.
Até o próximo vídeo e tchau!